Fala, caronas! Tá começando mais um episódio aqui do Carona pra gente acompanhar, pra gente ver o Ford Everest 2026 no Brasil? Eu acredito que sim, viu? Inclusive escrevendo sobre isso na minha coluna do UOL. Tem muito mais também, o Kicks, o carro fez muito sucesso nessa largada. A gente tá mostrando o Kicks e tem dica de oficina, tem muito mais. Em clima de natureza, como esse cenário que eu tô aqui, gente, na Patagônia, conhecendo o Everest que eu devia para vocês. E muita gente me pergunta nas redes sociais, de fato, a gente está esperando há um ano o Everest, vai vir ou não, Jorge? Pode ter certeza que em 2026 a Ford vai vender o Everest no Brasil, eu garanto para você, pode confiar. Não é agora não, mas em 2026 vai ter esse W4 como modelo 2027 renovado, vem muita coisa nova, Pajero Sport nova também, esses carrões que virão pela frente. O Everest não vai encontrar terreno fácil não, mas a princípio você larga comigo nessa matéria que eu gostei muito. Vamos juntos apresentar e dirigir o carro. Fala, carona, estou aqui na Argentina, na região da Patagônia, gente, em plena Vila Angostura para mostrar esse carro aqui. Finalmente eu vim dirigir o Everest, gente, que vai chegar ao Brasil e anota, viu? Tem a chance de, do jeito que tá, emplacar no mercado brasileiro, preenchendo uma lacuna que a Ford sabe que se chegar vai tocar o terror no mercado. Então tá aqui Everest, sai de cena para que vocês vejam aí. Rodagem 20 polegadas, como eu mostrei por aqui, assinatura titânio, tá suja porque a gente encarou lama e tanta coisa que você vai ver no visual e na pegada que foi o test drive da Everest, tá? Passando mais para que a gente mostre na traseira, aqui a câmera, por aqui, gente, tem um botãozinho, deixa eu procurar aqui, ó, é aqui do lado, para a gente levantar e mostrar os 7 lugares. E nessa área aqui eu também baixo os bancos e transformo o baú do porta-malas a subir do mesmo jeito, tocou em um, tocou em outro, os 7 assentos voltam à responsabilidade, voltam para o lugar. E aqui a gente tem todo um kit de suporte. Aqui você já sabe para que é, né? Baixar o pneuzão, olha aqui para você encaixar nessa parte o parafuso, porque o step fica aqui embaixo. Uma saída de escapamento, por enquanto nada do diesel. E faz todo sentido ter o diesel nesse momento. Imagina que tá no preço, tá caro. E aqui, o que você vai ver? A média de rodagem desse carro aí foi em torno de 8,5 com 1 litro aqui na Argentina. Imagina se ele vai no Brasil e faz 8 km com 1 litro, sendo a gasolina mais silencioso, 4x4, uma doçura de condução, gente. E mais barato em relação ao diesel. Imagina, com 300 cavalos de potência, turbinado. Faz falta no mercado brasileiro um produto como esse. A gente tem Trailblazer, tem Pajero Sport e tem também a líder Hilux SW4. Mas o que tem de gente cobrando por um carro como esse, o Commander também atua nessa área, mas é uma atuação que eu acho que está no andar de baixo. Um pouquinho, mas com muita tecnologia, não vou desmerecer o Commander não. Everest, eu acho que tem pegada para poder chegar aí e dizer que a Ford, repensa aí se não dá para trazer com mais velocidade esse carro para o mercado brasileiro. Eu estou achando que sim, pelas consultas que eu acabei de ouvir aqui na Argentina. Aqui dentro, toda a arquitetura da Ranger com o teto panorâmico e painel igual, multimídia vertical. Da mesma forma, a assinatura Everest aqui, caixa de 10 velocidades, o esquema da tração, os modos de condução, o freio eletrônico, bancada elétrica, tudo que a Ranger tem e não é novidade, você tem aqui no Everest. Conforto e espaço para 7 pessoas. Então já dá para a gente dar um mergulho aqui nessa zona de conforto da cabine, que é bem espaçosa, para mostrar nesse exato momento a tela de 12 polegadas, que é a tela central, mais a tela de 8 aqui do cluster, que me dá aquelas informações que você já conhece da Ranger. A tela de 12 por aqui, tá vendo, gente? A de 8, que é o cluster digital, mandando as informações, os comandos que são super fáceis por aqui. Eu não tenho paddle shift no volante direto, mas tenho aquela função que quando você sabe que estou em drive, né? Ele só vai colocar em drive se eu tiver com o carro ligado. Peraí, estou ligando o carro aqui para a gente fazer a projeção da câmera de ré. Tá bem sujinha por ali, gente, não tem jeito, tá?
Eu parei o carro nesse exato momento, você vai ver, tem uma trava de segurança. Abri a porta, olha o que acontece, ele volta para o parking de estacionamento, sozinha, garante que não haja nenhum acidente, nenhuma intercorrência, porque o acabamento lateral é couro nessa parte do apoio do braço, como no encosto também. Na parte superior, soft touch. Esquema do volante, bolsas laterais, já tem assinatura aqui. Olha o cinto de segurança, com a margem de distância para que não haja aquela batedeira na coluna B. Porta-óculos, tem luzinha e a assinatura do carro que vai por aqui. Muito completo e bem estruturado, viu? Então a turminha que vai no banco de trás consegue sim se posicionar, ajustar o cinto de segurança aqui. E aqui você tem a manobra que faz com que esse banco deite, mas deite literalmente. E a vida fica mais fácil para quem vai aqui atrás. Aqui eu tenho o apoio de braço, que eu posso colocar o porta-copos, ele se esconde por aqui. As portas USB, USB-C, mais uma tomada 230, mais o controle do ar-condicionado, a saidinha que se faz ali, gente. O carro goza de espaço, goza de potência. Eu vou levantar o capô aqui para que você veja o visual desse 2.3, tá? No Everest, que é o SUV derivado da Ranger. Então a gente vai abrir o capô aqui para mostrar um pouco do propulsor que está marcado aqui dentro, gente. Tá uma meladeira daquelas, viu? Mas esse é o EcoBoost 2.3 turbo, injeção direta, que eu estou mostrando para vocês, de um carro que a princípio é fabricado na Tailândia e que esse espaço aqui também cabe aquele motor a diesel da Ranger. Sim, senhor, mas calma por aí, tenha calma. O Everest pode chegar ao mercado brasileiro? Pode, com essa propulsão 2.3, ser uma baita de uma opção preço-benefício, claro, porque é 4x4, é tão doce dirigir, que para dirigir eu vou mostrar para vocês como é que foi o test drive. Vamos juntos aí. Fala, caronas, a bordo aqui do meu test drive pelas regiões montanhosas da Patagônia, perto de Vila Angostura, mais ou menos 1 hora de Bariloche, com a nova Everest. Eu queria muito dirigir esse carro, muito, gente. E chegou a hora. A Ranger já no ano que vem, ela vai ser híbrida também, como uma das opções. Quem sabe não sobra aqui para o SUV Everest. 7 lugares, espaço a bordo, conforto a bordo. É uma Ranger fechada, equilibrada, com tração 4x4, os modos de condução, aquela condução, escorregadio, terra, asfalto, 4x4, bloqueio, é tudo que você, off-roader, conhece. Mas se você gosta de dirigir a Ranger, vai entender que é muito melhor, mas muito mais doce, suave, conduzir o Everest nessa configuração. A Argentina recebe esse SUV primeiro, um carro que eu estou mostrando aí imagens enquanto a gente dirige dessa região cenográfica da Patagônia. E cenográfico também é o carro, hein? A Ford está cochilando e não levar logo para o Brasil. É uma questão de estratégia, é uma questão de homologação. Esse carro está sendo homologado no Brasil porque está lá em testes durante tudo aquilo que eu vejo no campo de provas de Tatuí. Todas as vezes que eu vou, encontro com a Everest na pista ou lá na central de engenharia, conectada a Camaçari, porque eles têm um prédio de engenharia gigante por lá. E os engenheiros respondem da mesma maneira: a comunicação é que sabe das coisas. Não, quem sabe das coisas são os jornalistas bem informados. Eles sim conseguem trazer com credibilidade a notícia, informar que sim, teremos Everest no Brasil e teremos isso no ano que vem. Ah, primeiro importada, eu gostaria que fosse importada, mas no ano que vem acho que, segundo fontes de colegas do El Clarim, esse SUV vai ser produzido na planta de General Pacheco, que tem espaço para isso. Uma planta que recentemente recebeu a nomenclatura de ser uma planta 4.0. Não vai fazer só uma picape. Aliás, que eles dentro da linha de produção precisam inclusive corrigir, para mim, uma falta grave, que é entregar uma Ranger XLT super completa com a chave canivete dos anos 1990. Isso é pré-histórico, Ford. Não cabe mais. Até a Chevrolet com a S10 já corrigiu com o botão a sua picape. Em todas as versões? Sim, por que não? Custa nada, é mordomia, é empatia para quem está disposto a gastar 300 mil reais
e fazer um baita de um investimento numa picape, por exemplo. Mas de Everest, gente, para a gente completar esse texto aqui, é falar que, sendo ela EcoBoost ou diesel, deveriam ser duas baita escolhas no mercado brasileiro. Mas voltando, o mercado brasileiro só consome o diesel nesse segmento. Segmento que é muito interiorano, serve muito ao agronegócio também de alguma forma. E aquelas pessoas que gostam de carros grandes e que no dia a dia precisam inclusive aplicar uma proteção extra, que é a blindagem nesse tipo de automóvel. Esse mercado é muito forte no Brasil. Estamos aqui de Everest, na região da Patagônia, dirigindo com esse cluster digital, com esse modo de condução agora comportado, um pouco distante do off-road, mas essa aventura com esse carro continua, porque a gente mostra muito mais do visual, da arquitetura que a Ford construiu lá na Tailândia, onde ele é produzido, e que terá assim a sua segunda produção na planta de General Pacheco. Tamo junto, carona. A gente se liga aqui. O que é que você acha? O que é que você diria para a Ford se traz ou não a Everest logo? Na Argentina ela está sendo lançada agora no mês de junho, chegando em julho ao mercado, que são as primeiras entregas, e depois que chegar na Argentina, onde a Ford quer também fazer parte desse reino, onde a Toyota manda com a fábrica de Zárate, e lá ela produz a Hilux, produz esse W4, Everest certamente vai ser um personagem diferenciado na construção desse perfil SUV, família, tecnologia e sim, uma suspensão que eu diria a vocês de um acerto irretocável. Sexta mola, eixo rígido lá atrás e o que a Ford faz, gente, merece o meu aplauso. Tá aí o Everest. De volta com o novo Kicks para a gente apresentar. São 4 versões. A Nissan vai manter o Play, que é o carro de entrada. E assim, segmentou para poder chegar lá, hein? Achou caro? Achou um pouco salgado. Mas a Nissan tem propósitos com esse carro. Vamos ver, acompanhar a apresentação, o lançamento e minhas impressões. Demorou, mas tá por aqui, viu? O primeiro contato que eu tive com esse carro foi nos Estados Unidos, gente. Então, quando eu vi o Kicks, eu fiz... A Nissan vai provocar muito esse mercado dos compactos, dos SUVs que estão dominando o mercado brasileiro. E eu falo compacto porque é porte compacto, sim. 4,68 é o tamanho desse Kicks que chega para poder mexer muito com o mercado brasileiro. Quando a gente fala em mexer muito, gente, é porque a concorrência direta é muito forte nessa onda, viu? 4,36 m, 2,62 ele tem de entre eixos. A gente conta de roda a roda, quando eu saio fazendo aqui as pegadas, e você vai ver o seguinte. Tem um bom espaço interno, tem porte, tem elegância, tem esportividade, é tudo que você quer reunir num SUV. E é nesse carro aqui que a gente quer mostrar muito mais. Mas mostrar da seguinte forma. Primeiro chegar aqui na frente... Nessa versão Platinum, que é a completa, e contar que tem a Sense mais em conta, tem a Advance, tem também, sabe o que, gente? Conta aí. A Exclusive, que está antes dessa, porque essa aqui tem um teto panorâmico, faz uma diferença. Passo a passo para a gente entender. Mas aqui a projeção frontal, com esses faróis, com esse canhão de LED aí, que é imoral, viu? Mais imoral, sim. ProPilot, ADAS. Então ele faz a semi-autonomia, persegue o carro da frente, 60 por hora, mirou o carro da frente, ele vai embora. Faz a leitura de faixa, faz tudo que você sabe que ele faz. Então isso aqui vai acontecer diante dessa leitura frontal, que inclusive tem uma câmera que gera 360 graus. Lá atrás, quando você engata ré, tem alerta de tráfego cruzado, sim senhor. Então aquela paradinha que dá um pouco de susto às vezes. E aqui na frente, passou o pedestre, tanto de ré, quanto de frente, além dele detectar o carro, ele vai detectar o humano. Então isso, Nissan, um ponto a mais, permanência do conceito ao Motenashi, que é a melhoria contínua, assistência do momento Kaizen ao Motenashi. Então a gente vai aqui depois falar um pouco mais das expressões. Gosta do visual? Conta aí comigo. Mostra aqui que esse carro tem um teto panorâmico.
que ele tem quase 1 metro, gente. São 80 centímetros de teto panorâmico, que vai até todo mundo que está aqui atrás. Essa antena Shark tem um visual legal também. Aqui atrás, nesse charmoso lugar que é a fazenda Dona Carolina, né? Pouca identificação, isso eu gosto muito. Kicks apenas. Isso que eu dispensaria, né? T220. 220 Nm, que são 22 kg de torque desse motor. 1.0, turbo, família, aliança, Renault Nissan, porque está no Cardian também. Falamos disso quando tiver ali ao volante para a gente controlar. Mas dá uma estampada nesse visual traseiro que remete a um hatch. Ou seja, ele é um SUV com características bem esportivas, sinalizadas pela sua arquitetura. Arquitetura que define tudo nesse novo Kicks, completamente diferente do Kicks Play. Olha só na troca de imagem como é o Kicks anterior, que é o Kicks Play, diante desse carro aqui. A gente está fazendo esse comparativo, dá para você pensar. Aqui eu gostei desse detalhe que a Nissan estampa na lateral do vidro, gente. A assinatura do carro. Um carro flex, né? Custa nada falar. Não é híbrido, não é e-Power, nada disso. Rodagem 19, dá a nota para essa rodagem 19, pega perfilado esses pneus para a gente ver tanto o traseiro quanto o dianteiro. Charmosíssimo esse pneu. Ficou legal, viu? 225, 45, aro 19. No modelo Sense, que a gente vai trazer a imagem dele também aqui, aro 17. Assim como na sua versão Advanced. E funciona, vai rodar bem, acho que sim. Lembra que a concorrência utiliza muito isso, né? A Honda agora subiu o patamar, trouxe o Touring e o Advanced para o aro 18. E aqui a gente tem o 19. O carro desfila, a gente pega um desfile dele aqui. No exato momento que a gente grava, saca a passagem do desfile. Os colegas que estão passando por aí, dando uma desfilada para a gente ver. Isso faz a diferença. Mostrar o carro em movimento, mostrar o carro parado, construir um pouco do conceito dessa arquitetura Nissan e trazer os elementos que fazem com que essa Platinum, que custa exatos 199 mil, possa ou não estacionar na sua garagem. Gente, é grana, mas é um carro que traz som Bose. É um carro que traz tantos elementos que agradam, mas como agradam, viu? Pela pegada visual. Vem cá, 470 litros é o porta-malas. Sem a pegada elétrica, né? Concorrente topo da gama oferta isso. Bom destacar. Então eu tenho um acabamento legal e trago o step aqui com todas as ferramentas nessas duas fases da tampa. Eu posso inclusive baixar e colocar aqui embaixo para ter um pouco mais de espaço e aumentar o meu volume. Gostei do acabamento, da entrega da Nissan. Litragem, eu quero aumentar, eu posso bipartir o banco aqui, ele é bipartido. Me dá a chance de colocar. Vou abrir a tampa do motor aqui, gente, para a gente ver como a Nissan projetou o desenho dessa máquina que está aqui. Super fácil para localizar. Eu estou aqui em cima do N da Nissan, tem uma chave, eu vou e levanto a tampa que não tem amortecimento. Deixa eu chamar a atenção de um negócio aqui, que dá tempo de corrigir. Nissan, não falta tinta na fábrica. A gente está falando de um carro de 200 mil reais e você me aparece com um capô desse jeito. Não está aprovado. Então, Nissan, está aqui o recado para que vocês façam a pintura interna do capô ou entreguem um revestimento, porque toda vez que a gente abrir isso aqui, a gente vai querer apresentar esse baita motor, essa baita eficiência energética, com 125 cavalos de potência, 220 Nm, silencioso, eficiente, que bebe etanol, bebe gasolina, mas essas partes geram tanto de economia assim para um carro tão completo como esse. Eu tenho que trazer a reflexão de vocês aqui. Eu até dispenso a colocação de que eu colocaria amortecedores aqui. Tudo bem, a vareta vai funcionar, vai me entregar. Tem uma boa apresentação mecânica, visual. Mas isso aqui não condiz com o que eu gostaria de apresentar do produto, tá? O Kicks merece muito mais. Muito mesmo. Vamos lá dentro. Na cabine aqui, deixa eu me posicionar.
Carregador de indução que eu coloco aqui. Esse carregador não é refrigerado, tá, gente? Eu prefiro, isso aqui é o nosso cabo de GPS, o pessoal que vem orientando aqui a nossa jornada. Vou colocar aqui amortecedorzinho, o on e o off do airbag do passageiro, que você pode ligar ali, não precisa da chave. Tá aqui já, pontuando. Gosto disso aqui, ó. Tem amortecimento. Painel é de uma excelência bacana, em 2 estágios. A tela, deixa eu ligar o carro aqui para vocês verem comigo. 12.3. Grafismo de alto padrão. Nissan tá de parabéns nesse ponto aqui. O contato visual que eu tenho direto do ar-condicionado, que não é dual zone, tá bom? Mas tudo bem, me conforma. A câmera, eu vou ter uma visão direta do 360, a projeção de ré também. Isso é que é legal aqui, né? De você saber que os botões facilitam muito a minha vida. E quando eu aperto isso aqui, eu vou ter o drive. Eu tenho a opção do drive mode, econômico, esportivo e, claro, standard. Então você faz como quiser. Teto panorâmico. Eu abro uma vez, ele dá aqui no meio, ó. Abro uma segunda vez, ele vai até o fim. Se eu quiser abrir a primeira parte do teto, vai ter um contato direto com a natureza, é desse jeito. O som Bose tem uma assinatura que já está aqui atrás, 10 alto-falantes. É muito bom, mas é bom com a qualidade daquelas. Outra coisa que eu comentei durante o test drive, o silêncio a bordo, motor funcionando, rolamento de roda, tudo isso, muito bacana. Ergonomia, curti demais também. Volante com pegada, eletrocrômico, então nada de encandear, tá fazendo tudo certo. E ainda tem aqui, ó, guardando um óculos de sol. Portanto, gente, são informações do Kicks na sua versão Platinum, que eu confesso, me surpreendeu. Faltando alguns detalhes, como eu contei para vocês aí agora, mas no resto o carro é muito completo mesmo. Eu espero que você tenha curtido um pouco mais do Kicks, a gente vai trazer sim impressões ao volante desse carro, muito depois, porque eu vou dirigir, quero fazer isso muito mais, gente. Mas aqui já tem esse primeiro contato, o que é o Kicks nesse review, na largada, porque a Nissan quer conquistar o mercado, viu? Mas vai depender muito de como a concorrência vai se posicionar, principalmente os chineses. Se curtiu o vídeo, curtiu com a gente, se liga, porque tamo junto, carona. Até a próxima. Oi, caronas, tudo bem? Eu sou Marcelo José. Nós vamos falar sobre 2 componentes vitais aqui, ó, no funcionamento do motor. Esse componente aqui, ó, é o flange de vedação. É comum muitas vezes ter um vazamento na parte inferior do motor vindo desse componente. E esse componente aqui, ó, é bem especial. Além da função dele de vedação, ele fica montado entre o câmbio e o motor. Num reparo dele você tem que tirar câmbio, que é a transmissão, o volante do motor, e ele fica montado por trás da árvore de manivelas. E nele também, se vocês verem essa pista aqui, ó, com esses dentes aqui, engrenagem, é a roda que funciona o sensor de impulso para o funcionamento do motor. Se vocês observarem, tem essa parte aqui, ó, que tem um intervalo maior, ele detecta o que nós chamamos de PMS, que é o ponto morto superior, que a gente chama de para colocar o motor no ponto e ele detectar o correto posicionamento do primeiro cilindro e informar toda a rotação do motor para cálculo do sistema de injeção. Então, quando você vai trocar esse componente, o problema de vazamento de óleo, tem que ter cuidado também na fasagem correta do motor, porque senão você pode estar fazendo o reparo, tentar colocar o motor em funcionamento, ele não vai entrar em funcionamento, vai acender luz de injeção, o motor vai perder força, o motor vai falhar, gerando retrabalho. Aqui, ó, nós temos um outro componente, que é o cabeçote do motor. Normalmente, para funcionamento do motor, a unidade de comando pega tanto o sinal do sensor de rotação, quanto também nessa posição aqui, ó, aqui, Luciana, fica o sensor de fase que nós chamamos, o sensor Hall, e ele pega o posicionamento do comando de válvulas que fica aqui, ó. Então o cabeçote nós temos a tampa, retentor, comando de válvulas, aqui, ó, o espaçozinho para colocar as velas. Essa região aqui é por onde saem os gases de escape, tá? Essa outra região aqui, ó, o comando,
de admissão, né, por onde entra a admissão do ar. Aqui ficam localizadas as válvulas injetoras. E aqui, ó, tendo uma visão da face do cabeçote, das válvulas de admissão e de escape. É isso aí, caronas. Então, para manter a vida útil do cabeçote, do motor, é aquela dica que a gente sempre dá. Utilizar o óleo com as especificações corretas. Bem como aqui, ó, líquido de arrefecimento. Sempre fazer o teste e completar com o aditivo correto, sempre procurando manter a proporção da aditivação para evitar a oxidação do líquido de arrefecimento, né? Entupimento do radiador e via dar uma sobrecarga no cabeçote e você sofrer com superaquecimento. Carona, a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do Carona. Sou Jorge Moraes, estou com vocês comigo, todo mundo junto para poder trazer empatia, notícia e informação com responsabilidade e credibilidade. Tchau, pessoal!